Olá, o programa Destaque Portuário está no ar. O programa veio hoje no escritório do Gentil Advogados Associados para bater um papo com o advogado maritimista, Dr. Fábio do Carmo Gentil. Ele é casado, tem 32 anos, pai de um filho, está chegando um outro filho agora até o final do ano, com excelente experiência profissional, há 13 anos atuando na área da navegação. Fábio Gentil é advogado especializado em transportes internacionais e milita na área de direito marítimo, aduaneiro e internacional. É professor de direito marítimo e portuário, aduaneiro, direito da navegação, transporte multimodal e ministra várias disciplinas para a Fundação Estudos do Mar. É coordenador do Comitê Jurídico da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, do qual é membro efetivo desde 2009. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito Unisantos, possui especialização em Direito Marítimo e Portuário Aduaneiro também pela Universidade Católica de Santos e é pós-graduado em Direito Contratual pela PUC. Possui MBA em Negócios Internacionais pela FGV e além de ter obtido certificados internacionais pela conceituada Lloyd's Maritime Academy, lá em Inglaterra, onde completou seus estudos. Fábio Gentil se destaca pela atuação profissional especializada, acredita que a inovação, exclusividade e agilidade no atendimento aos clientes é o resultado que o mercado espera, sempre em busca da perfeição e excelência. Como advogado, Fábio gosta de idealizar, sempre tentando focar nos embates por outras perspectivas. Não tem problemas de defender seus ideais e quando se depara com obstáculos, oposições, ideias contrárias, prefere partir para o enfrentamento a reservar-se no anonimato. Esse é o Fábio Gentil. Obrigado pela tua presença aqui no programa Destaque Portuário. Um grande amigo para nós, é um privilégio, viu, Fábio? Eu agradeço, Daniel. É um privilégio receber vocês aqui. E essa situação é o teu perfil de partir para o enfrentamento, né, ao reservar-se ao anonimato, né, Fábio? Como é que você enfrenta hoje no teu dia a dia isso? Olha, Daniel, eu enxergo a coisa da seguinte maneira. O advogado, ele não é imparcial. O advogado tem que ser parcial, né? O nosso papel é defender os interesses dos nossos clientes e dentro dessa atuação profissional eu aprendi que você precisa se posicionar. Então, para mim, ou é doce ou é salgado, né? O problema é que de vez em quando isso causa algum tipo de transtorno. Mas com a maturidade eu venho aprendendo a ser um pouco mais moderado nesses posicionamentos, né? Eu tenho descoberto também que encontrar saídas negociadas, saídas que sejam boas para todas as partes, normalmente traz melhores resultados do que o enfrentamento. Mas, de vez em quando, a gente precisa ser menos gentil, ser um pouco hostil. Agora, hoje, então, nós estamos falando com um advogado mais moderador do que um advogado contencioso. Qual é o perfil que você tem adotado na tua mais moderador. Hoje eu tenho praticado uma advocacia que eu gosto de chamar de advocacia de negócios. Nós temos auxiliado os nossos clientes a vencerem na sua área de atuação e o enfrentamento, ele muitas vezes é necessário, mas se possível, a conversão do enfrentamento num acordo amigável, você acaba construindo pontes e não muros, né? Um amigo um dia me ensinou isso. Tá certo. E Fábio, o que é ser um advogado maritimista para você? Então, Daniel, até 4 anos atrás eu te responderia diretamente o que é ser um advogado maritimista. Hoje eu te respondo o que é ser um advogado multimodalista, um advogado da área do direito dos transportes. Nós temos, a maioria dos meus clientes hoje são agentes de cargas, empresas da área do transporte em geral, empresas que atuam na aviação, atuam no transporte rodoviário, ferroviário. Então, eu te diria o seguinte, o advogado da área de transportes é alguém que precisa ter a mente aberta, porque nós temos uma dinâmica legislativa enlouquecedora, né? Diariamente nós enfrentamos uma série de mudanças de normas, de posicionamentos, de procedimentos. Então, o advogado maritimista tem que estar com a mente aberta para essas alterações, o advogado multimodalista tem que estar com a mente aberta para isso. E precisa também ter uma visão ampla do negócio do seu cliente. Então, conhecer da parte fiscal, conhecer da parte documental, conhecer a essência do negócio do cliente. Então, é uma advocacia especializada, mas não é uma advocacia isolada. É uma advocacia que exige que você tenha uma visão completa do negócio do seu cliente. O que torna o que já é uma área difícil, torna ainda mais difícil. Mas é muito compensador, né? Nós temos tido uma boa penetração de mercado, estamos sendo, graças a Deus, bem reconhecidos no mercado como advogados atuantes nessas áreas. Então, tem sido muito compensador. Agora, a gente fala de 13 anos da área da navegação, né? Que é muito tempo, com certeza se acumulou
diversas experiências nesse longo período, nessa longa trajetória. Fala pra gente um pouco sobre o início da tua carreira. Como é que você chegou nessa área? Perfeito. Olha, coincidentemente, nesse dia que nós estamos gravando, eu ministrei uma palestra para um determinado armador e a pessoa que me convidou para ministrar essa palestra justamente foi quem me iniciou na área do comércio exterior. Eu dava aula particular de inglês, não trabalhava nessa área, surgiu uma oportunidade para trabalhar num armador, num dos grandes armadores, um dos grandes players do mercado. Mesmo não conhecendo nada, eu falava inglês muito bem e a vaga era para trabalhar na área de importação de customer service, atendimento a cliente. Então, mesmo não sabendo nada, me deram essa oportunidade. E do departamento de documentação, eu pude evoluir dentro da empresa, passei por diversos departamentos, trabalhei junto com o pessoal do planejamento de carga, operações, cargas abandonadas, acréscimos, faltas e avarias, que é o departamento de claims, até que, num determinado momento, houve a chance de desenvolver um departamento jurídico, e esse departamento jurídico cresceu, tomou corpo, pudemos trazer alguns serviços que eram feitos terceirizados, nós pudemos internalizar, e isso me deu uma visibilidade muito grande dentro da empresa, permitiu um crescimento, e dentro desse armador, foram quase 10 anos. De lá, eu percebi que existia um nicho de mercado que precisava desesperadamente de apoio, que são os agentes de cargas, os NVOCCs, e os importadores e exportadores. Os importadores e exportadores, historicamente, sempre foram muito bem apoiados por advogados civilistas e advogados tributaristas. Os tributaristas, especialmente pelas questões aduaneiras, né? Então, toda a questão tributária, de liberação de carga, pagamento de tributos. Então, os tributaristas sempre estiveram ao lado dos importadores e exportadores. Agora, os agentes de cargas sempre foram muito carentes, né? Desde a época em que eu trabalhava para armador, eu já conseguia perceber que existia necessidade de um apoio específico para essa classe de profissionais, essa classe de empresas. Não existia um perfil legislativo para eles, né? Não existe algo de legislação que você consiga aplicar para eles também, né? Se a gente de cargas são bem carentes, né? Pois é. Na verdade, hoje no Brasil nós temos um decreto de 66, que diz que o agente de cargas é aquele que atua em nome do importador e do exportador. Em nome do importador ou do exportador, ele contrata a operação de transporte. Mas essa não é a verdade absoluta, né? Os agentes de cargas, na verdade, eles precisam de uma análise bem mais aprofundada. Um agente de cargas ele pode ser um consolidador, ele pode ser um desconsolidador, ele pode fazer uma operação completa, ele pode fazer uma operação de logística completa. E aí, nesses casos, até a nomenclatura mais correta seria um operador logístico do que um mero agente de cargas. Então, são diversas facetas de um mesmo tipo de empresa. Então, isso dificulta, porque até para os armadores se relacionarem com os agentes de cargas é difícil. Porque você cria um procedimento para uma determinada conduta, mas quando você lida com um tipo de empresa que tem atuações diversificadas, então é necessário que esse tipo que essa diversidade seja considerada para desenvolvimento de procedimentos. Então se torna muito difícil, né? Para o advogado que trabalha com agentes de cargas, você sabe disso, né? Você que é da área, é ainda mais complicado, porque o advogado que atua com agentes de cargas, ele tem que conhecer essas minúcias, né? Tem que conhecer essas peculiaridades. Não é nada simples. Quando a gente trata, por exemplo, de responsabilidade civil, você tem entendimentos totalmente diferentes para o âmbito do transporte internacional marítimo, para o aéreo e para o rodoviário, né? Então, quer dizer, o mesmo evento danoso, se ele acontecer em um desses 3 modais, vai ser tratado de uma maneira totalmente diferente. E aí é importante que o profissional seja preparado para isso, né? Senão pode causar um prejuízo para o cliente. Daí a transformação do maritimista para o multimodalista. Para o multimodalista. Conhecendo esses diversos modais de transporte, né? Eu vou te falar, esses últimos 4 anos eles foram muito enriquecedores. Muito enriquecedores. Em maio do ano que vem, nós completamos 4 anos de escritório. Parece que foi ontem, né? Eu vi você falando agora há 13 anos. Parece que foi ontem que eu comecei, né? Eu não sabia nada. E hoje eu, graças a Deus, posso transmitir o conhecimento que eu adquiri, né, em faculdades, em treinamentos específicos, e eu fico muito contente com isso, né? Eu vejo que
existe ainda um mercado muito grande a ser explorado, existe um número muito grande ainda de empresas que não têm o apoio adequado. A nossa legislação mesmo, né, ela é muito pobre em relação a isso. Eu, particularmente, defendo a existência de um código de transportes. Eu acho que já poderia codificar, nós temos condições de codificar essa legislação. Hoje nós temos uma legislação esparsa, muito difícil de você conseguir concatenar as ideias. A própria questão da hierarquia normativa ela acaba sendo ferida todos os dias. Nós temos instruções normativas tratando de questões que seriam, na verdade, de competência de lei federal, e ordens de serviço, instruções, portarias. Então, hoje é muito difícil do operador do comércio exterior ter 100% de certeza que ele está fazendo a coisa certa. Então, essa é uma das... É engraçado, né? A gente vê o problema, mas ao mesmo tempo não foca no problema. Né? Então você consegue enxergar a oportunidade. E eu vejo que essa área do direito multimodal só tem a crescer. Só tem a crescer. Os agentes de cargas eles têm impulsionado, né, nosso comércio exterior desde 1990, quando o processo de containerização no Brasil tomou corpo, definitivamente. E de lá para cá a gente vê uma crescente, num passo ainda um pouco lento, mas estou bastante entusiasmado. Hoje eles são grandes players e parceiros dos armadores, né? Exatamente. Eles geram muitos negócios. Agora, falando um pouco ainda da tua qualificação, da tua trajetória na carreira, né? Você fez um curso no Lloyd's Maritime Academy, lá em Londres, né, na Inglaterra, né? Essa instituição é muito bem conceituada no mercado internacional. Fala um pouco pra gente o que foi para você estar nesse local. Então, Daniel, eu acredito o seguinte, do ponto de vista acadêmico e profissional, a gente trabalha sempre com uma crescente. Né? Você começa com cursos locais, depois estaduais, nível nacional, e chega um momento que você precisa dar um salto quântico, você precisa se diferenciar. Eu fui muito afortunado durante a minha carreira. Né? Realmente, Deus tem posto as mãos, eu vejo realmente as coisas acontecendo de uma maneira muito especial. E eu digo afortunado porque não são todas as pessoas que têm esse tipo de oportunidade. E eu acho que fiz bom uso dessas oportunidades. A Lloyd's Maritime Academy é reconhecida mundialmente como uma das escolas top 10 mundiais no âmbito do direito marítimo. Lá eu tive a oportunidade de encontrar com pessoas que são, com autores que são os formadores de opinião em nível mundial do direito marítimo. E tive a oportunidade de discutir neste nível questões que ainda hoje são difíceis, questões que ainda hoje no Brasil não se tem uma definição. Por exemplo, limitação de responsabilidade, aplicação ou não de certas convenções internacionais, o papel dos clubes de P&I, seguros internacionais. Então foi uma experiência fenomenal. Na verdade, eu tive 2 vezes na Lloyd's Maritime Academy. E nessas 2 oportunidades eu te digo que foi muito enriquecedor. Hoje eu tenho um planejamento de fazer o meu mestrado também fora do país. E incentivo, né, todos que tenham esse desejo. Porque isso amplia os teus horizontes. A gente acaba, invariavelmente, a gente acaba moldando o entendimento a respeito de certos assuntos baseado naquilo que você vê localmente. Quando você tem acesso a um conhecimento de fora, a gente está falando de uma cultura que é a formadora do direito marítimo. Né? Sim. Quando você tem acesso a isso, amplia a tua visão. Isso faz com que você tenha uma visão diferente dos processos internos. Você acaba enxergando certos detalhes que quem está de dentro não vê. Né? Então aquela visão do terceiro é muito importante. E assumir essa visão através de um curso internacional me ajudou muito. Foi muito bom. Falando desses cursos internacionais, você hoje atua como coordenador do Comitê Jurídico da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Como é que é hoje a atuação nessa Câmara do Comércio Brasil-China? E você chegou a ter algumas viagens até para a China, representando a Câmara, enfim, representando o Brasil. Como é que funciona essa atuação hoje na Câmara do Comércio Brasil-China? A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, ela promove anualmente delegações que vão a feiras na China,
são feiras de negócios, e a Câmara oferece para os seus membros, para os seus associados, todo o suporte para que essas pessoas possam realizar negócios na China. Fazer negócios com a China não é fácil, não é simples. Algumas pessoas sofrem grandes prejuízos por fazerem negócios com a China de uma maneira errada. Então a Câmara tem oferecido para os seus associados esse tipo de suporte. E dentro desse contexto, como o nosso escritório, como o meu escritório tem essa visão de fazer negócios com a China, nós nos aproximamos da Câmara e temos tido uma parceria muito saudável com a CCIBC. É interessante que algumas origens, como Estados Unidos, Europa, são mais fáceis de serem exploradas, até por uma questão da língua. Um dia eu tive numa palestra do presidente da CCIBC, o Sr. Charles Tang, e eu achei muito interessante o que ele falou. Ele disse assim, que antigamente ninguém fazia negócio com a China porque a China era muito longe. E porque ninguém fala chinês? E ele falou, engraçado, a China continua longe. E ninguém fala chinês ainda. Então por que se faz tantos negócios com a China? A resposta é muito simples, porque é altamente lucrativo. E porque os produtos chineses têm se tornado muito bons. Aquela ideia de um produto chinês é um produto de baixa qualidade é uma ideia totalmente equivocada. Basta que você veja as grandes marcas, quase que a totalidade a produção ocorre na China. Quando não é na China, são países próximos, mas a China tem uma participação fundamental nisso. A China é a grande fábrica do mundo hoje, né? Então, por que a nossa escolha como escritório, como advogado, por esse interesse pela China? Pela dificuldade. Né? Eu tenho aprendido que o que é fácil, todo mundo faz. Então vamos tentar fazer o difícil. Né? Apesar que depois que você aprende, o difícil fica fácil, né? Sim. Então, de certa maneira... Fica mais difícil. De certa maneira, ninguém faz o difícil, né? Todo mundo faz o fácil, porque depois que você aprendeu, ficou fácil. Mas nós buscamos essa proximidade com a China por uma questão mercadológica. Realmente, o mundo se interessa pela China e é muito complicado você fazer negócio com um país que tem um sistema jurídico totalmente diferente do nosso. Apesar de ser direito continental, da mesma forma que nós temos aqui no Brasil, mas a forma de enxergar um contrato é totalmente diferente na China. Né? Para o chinês, um contrato é como um casamento. Né? Você conhece a sua esposa, primeiro ela é sua namorada, e aí vocês vão se conhecendo, e em um certo momento você decide casar. Só que depois de 5 anos, ela não é a mesma pessoa com quem você casou inicialmente. Ela é aquela pessoa com quem você casou com 5 anos de experiência. Então ela é outra pessoa, na verdade. O chinês enxerga as relações contratuais dessa mesma forma. O contrato ele não é estanque, o contrato é dinâmico. Então eles permitem uma maleabilidade do contrato que não condiz com a nossa cultura. Então o ocidental, em geral, ele sofre muito para fazer contratos com a China porque não consegue entender a cultura chinesa. Tanto que essas viagens para a China, elas foram justamente para isso, para que eu pudesse ter uma visão local, uma experiência de como um chinês trata, como um chinês conduz as suas relações negociais. Então eu diria até isso, quem quer fazer negócio com a China, vá à China. Sim. Vá à China, senão não tem como. Voltamos aqui ao nosso bate-papo aqui com o Fábio Gentil, um advogado, amigo. E, Fábio, fala pra gente um pouco como é que é a rotina de um advogado maritimista, mas multimodalista. Multimodalista. Né? Hoje atuando aí com agentes de carga. Qual que é a tua rotina hoje? O pessoal que está assistindo a gente possa compreender um pouco o que é que você faz, Fábio. Então, Daniel, na verdade não tem rotina, né? Porque é uma loucura. A gente tem, na verdade, vamos dizer que são duas frentes que andam em paralelo.
né? Então o escritório tem uma rotina operacional de acompanhamento de processos, de atendimento à solicitação de clientes, que segue uma rotina tradicional de um escritório de advocacia, né? Controle de prazos, essas coisas. Mas nessa área, como eu te falei, a gente não tem rotina. Então, até brincando, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é pegar meu celular para ver se tem alguma mensagem urgente de cliente. Engraçado que a gente vê outros colegas que são civilistas, animados, né? Que está chegando no final do ano, recesso forense, né? Então dá uma acalmada no escritório porque não tem prazo para cumprir. Isso não acontece comigo. Porque os nossos clientes todos os dias têm demandas. Então são análises de contratos, elaboração de pareceres, acompanhamento em reuniões, solução de conflitos, mediação de disputas com parceiros comerciais. Então é engraçado que do ponto de vista do escritório existe um direcionamento, né? Eu costumo dizer o seguinte, o contratante do serviço advocatício, serviço jurídico, ele não consegue enxergar se você, num primeiro momento, ele não consegue enxergar se você é bom advogado ou mau advogado. Ele conhece a sua reputação e ele enxerga outras coisas. Se você é disponível, se você fala a verdade, se você responde aos pedidos dele prontamente, se você se interessa pelas questões dele, se você gosta da empresa dele. Então são as coisas que ele consegue perceber. Então eu procuro fazer essa diferenciação. Nós temos um staff, nós somos uma equipe, e eu tento fazer dessa maneira, né? A equipe se preocupa com o controle de prazos e com outras questões formais, cumprimento desses prazos principalmente, e eu procuro ter um tempo livre, ou bastante tempo livre, para atender os clientes de uma forma personalizada. Então quando eu falo do modal aquaviário marítimo, nós ainda temos a questão do tempo de trânsito, né, das cargas. Então, que ainda te permite, em alguns casos, ter uma certa flexibilidade. São problemas normalmente muito complicados, então que permitem que você faça um estudo de documentos, um estudo dos fatos. Agora, quando eu estou tratando do modal aéreo, tudo é contado em horas. É muito rápido, é muito dinâmico, né? Então, essa dinâmica das atividades dos nossos clientes, ela se espalha para o meu dia a dia, ela acaba interferindo no meu dia a dia, porque eu preciso também ter essa velocidade. Sim, tem que ter uma resposta pronta. Uma resposta pronta. Então por isso que não tem bem uma rotina, né? Na verdade a gente acaba, hoje eu estou em Santos, amanhã eu estou no Rio de Janeiro, outro dia eu estou em Salvador, outro dia eu estou fora do país, então a gente vai procurando estar presente, né? Se fazer presente. Hoje a tecnologia ajuda muito isso. A gente tem utilizado videoconferência, tem buscado chamar a tecnologia para o nosso lado para permitir que o cliente tenha essa sensação de presença. Sim. Eu acho que essa é a expressão que eu estava buscando. Sensação de presença, de apoio o tempo todo. E a velocidade na resposta você permite trabalhar dessa forma. Com né? certeza. Fora todos que te conhecem, Fábio, conhecem tua trajetória acadêmica, tuas palestras, você revela aí um dom que você tem, que é pelo ensino, né? Hoje eu te conheço há pelo menos uns 7, 8 anos, né? E desde então eu vejo a tua facilidade pelo ensino, a tua vontade por mostrar para as pessoas como funcionam as operações, como funciona, né, o direito, o comércio exterior, né? Como é que você está hoje, a tua visão aí com relação a essa qualificação? Você tem sido chamado até na entrevista, no primeiro bloco você falou, você foi convidado por um armador, né, para poder passar para os seus funcionários, para o seu staff, né, enfim, conceitos, a busca da qualificação, a busca do conhecimento. Como é que está a tua visão hoje em cima disso, dessa importância da qualificação e o que o mercado está esperando disso? Né? Então, você usou uma expressão agora que eu achei muito feliz. Busca pelo conhecimento. Nós vivemos na geração da informação. Todos têm informação. Por isso que eu brinco, né, dizendo o seguinte, eu tenho um filho de quase 5 anos, tem mais um chegando agora no final do ano, eu brinco dizendo que essas crianças, ou eles vão ser gênios, ou eles vão ser extremamente imbecis. Porque é a geração da informação. Você consegue obter informação muito rápido. Boa informação e informação ruim. Muito rápido, ao mesmo tempo. O que é muito preocupante. É muito bom, mas é muito preocupante. Não é a geração do conhecimento. As pessoas hoje em dia não têm paciência para ler. É a geração Twitter. É a geração que consegue ler só um certo número de caracteres. É a geração que faz uma leitura saltada. Não faz uma leitura linear.
Então, quando eu vejo uma iniciativa como essa, desse armador, isso me deixa muito feliz. É um reflexo dessa nova geração, impaciente. É uma geração que, por si só, talvez não conseguisse avançar tanto nessas matérias. Então, precisa de um tutor, precisa de alguém que transmita essas informações. Então, por um lado, é um pouco triste, porque a gente vê que essa geração funciona dessa forma. Por outro lado, eu fico muito contente de ver que a empresa tem a visão de realmente investir nos seus funcionários, né? E eu não gosto de usar a expressão colaborador, eu gosto de usar a expressão funcionário, porque é o cara que funciona, né? Eu brinco aqui no escritório, eu não tenho colaborador, eu tenho funcionário porque eles funcionam. Essa questão do amor pelo ensino, Daniel, também foi, de certa maneira, por acaso. Né? Na verdade, o amor se desenvolveu, mas a minha entrada nessa área acadêmica foi por acaso. Eu fiz um curso de comissário de avarias, eu acho que foi em 2004, 2005, e eu lembro de uma matéria de seguros que eu me destaquei, e o professor na época estava procurando um instrutor. Ele tinha uma empresa de treinamento, e ele me convidou para dar uma aula, e eu gostei muito dessa interação, né, com a classe, com essa possibilidade que a gente tem de certa maneira, influenciar o destino de outras pessoas. Né? Se tem alguma coisa que pode mudar o nosso país, se tem uma coisa que pode mudar o mundo, é a educação. E eu fiquei muito contente de ver que 100% dos royalties agora do petróleo vão para a educação. Né? Ontem eu estava ouvindo o rádio, e aí eu falei para mim mesmo, falei, nossa, faz tempo que eu não ouço uma notícia que me deixa feliz, né? E eu fiquei muito contente com isso, porque a educação tem um poder transformador. A educação me transformou. Eu sei de onde eu vim, onde estou e para onde eu quero ir. E tudo isso por meio da educação. Ninguém se engane, né? O mercado, ele não busca simpatias, né? O mercado busca eficiência. E para que a pessoa seja eficiente, ela tem que ter educação, ela tem que ter cultura, ela tem que ter conhecimento e não só informação. Então, eu fiquei muito contente de poder entrar nessa área e colaboro sempre que possível. O tempo é curto agora, mas... eu não tenho dúvida que realmente você tem se destacado aí, né, nesse lado do ensino, de propagar a informação, propagar o próprio conhecimento. Fábio Gentil, né, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo, a nossa rápida entrevista, que foi muito proveitosa. Obrigado mais uma vez por você nos receber aqui no seu escritório, aqui na Avenida Ana Costa, aqui na cidade de Santos. E para nós é um privilégio, viu, Fábio? Ter você como um parceiro do programa Destaque Portuário, ter você como um amigo. Fábio Gentil, que hoje faz questão de dizer que é um advogado multimodalista. Exato. E mais, moderador. Moderador. Tá buscando na sua atividade sempre o lado da parcialidade com o cliente, mas a moderação para a solução de conflitos. Exatamente. Fábio, obrigado pela tua presença. Obrigado. Fábio Gentil é Destaque Portuário de hoje. Próximo domingo, no mesmo local aqui na TV Seara, no canal 25, você é nosso convidado a participar. Esse programa, a partir de amanhã, já vai estar também disponível na net. Se você quiser, www.destaqueportuario.com.br, você pode assistir a gente. Obrigado e até o próximo domingo. Um abraço.